E aí, tudo bem com vocês? Eu estimo sempre que sim. Sou o Beto Campo e esse é o canal Receitas do Desenvolvimento Humano. Hoje eu quero falar de um assunto muito legal, é um assunto muito interessante, que é a linguagem corporal e silenciosa. Quando o nosso corpo fala. E eu tenho isso como um trabalho de referência já há um bom tempo, gosto muito. Dentro do meu trabalho de gestão de pessoas, eu aplico isso, ainda que eu não seja um especialista na área, como Paulo Sérgio Camargo, como Ricardo Ventura, que são caras que eu admiro, acompanho e vejo todas as dicas que eles utilizam para que eu possa utilizar também na minha prática e executar um bom treinamento, uma boa palestra, uma boa gestão de pessoas, um bom trabalho dentro de RH estratégico. Até recomendo que você conheça o trabalho desses dois profissionais. O Ricardo Ventura tem um canal, Não Minta Pra Mim, que é um canal excelente. Você pode, com base na análise que ele faz da linguagem corporal, essa linguagem silenciosa de artistas, de casos criminais, tudo, você consegue ter uma noção exata de como você pode trabalhar. E aí, claro, você tem que fazer um curso, se aprimorar, entender um pouco mais. Eu já participei, por exemplo, de duas palestras do Paulo Sérgio Camargo, que tem também livros ótimos. E é um processo contínuo de evolução, principalmente para nós, profissionais de RH estratégico, e também serve para você que é de outra área e é muito válido para você utilizar no seu dia a dia, no cotidiano, numa negociação, no entendimento e até para sua própria autocrítica, por que não? É relevante você compreender os propósitos. Como eles mesmos dizem, e eu ressalto isso, não há como se tornar uma regra, né? Você não pode afirmar 100% dos casos, olha, é isso, a pessoa está fazendo isso porque há temperamentos, há peculiaridades, há comportamentos diferentes, há ações diferentes, há pessoas mais preparadas que podem até, de uma maneira persuasiva, modificar o formato. Se você pegar alguns vídeos que o Ricardo Ventura analisa, por exemplo, às vezes ele se surpreende. Às vezes ele fica assim caracterizado, né? Até me fugiu a palavra, mas fica caracterizado que foi uma novidade para ele, porque ele estava numa tendência natural de entendimento do comportamento e da linguagem da pessoa, que de repente aquilo se modificou durante uma entrevista, durante um processo, por alguma coisa que aconteceu, ou até pelo próprio cenário da pessoa, tá? Então vamos lá direcionar a nossa conversa aqui para desenvolvimento humano, pessoal e profissional dentro desse composto e maravilhoso cenário da linguagem corporal, que o que você pode utilizar, entender de importância, para você trabalhar tudo isso. Até numa entrevista de emprego, vamos aprofundar ainda mais, para que você possa compreender o recrutador e o recrutador te compreender e vice-versa. Porque às vezes você chega num ponto, por exemplo, você vai largado para a entrevista. Você vai de um jeito informal, senta relaxado, sentindo-se seguro e à vontade, só que você está passando uma imagem negativa, um aperto de mão numa negociação, uma troca de olhares, um olhar que não deveria ter acontecido, um posicionamento, a fala, né, dos políticos assim, ou do líder com as mãos. Eu falo bastante com as mãos quando estou precisando afirmar um cenário, colocar um treinamento, fazer as pessoas entenderem. Eu utilizo bastante as mãos para falar. Então, são pontos muito relevantes que eu não vou entrar nesses detalhes, porque não sou o especialista disso, apesar de ter o conhecimento através desses grandes profissionais, mas eu quero que você se aprofunde nisso, que você entenda a importância e leve isso para a nossa área de gestão de pessoas. Que você compreenda que é necessário. Não digo que você tenha que ser um exímio conhecedor, se for ótimo, mas se você tenha foco e utilize isso muito na sua comunicação. Porque é necessário você entender as conversas existentes na entrelinha. Quando a boca está dizendo uma coisa e o corpo está dizendo outra. Olha que legal, hein? Isso é muito, muito importante. Você pode evitar, muitas vezes, questões de perda de vendas, melhorar uma negociação, deixar de contratar ou contratar alguém com base nessas informações que você adquiriu, nas expressões faciais, na postura, no tom de voz da pessoa, na narrativa que foi apresentada. Tudo isso é observado na linguagem que nós fazemos com o corpo. Salvo alguma exceção de algum cenário diferente, de algum cenário que possa te mostrar um caminho, uma ação, um comportamento diferenciado com outras intenções que você não perceba, se você tiver pelo menos o domínio básico
tudo que é, por exemplo, mentira dentro de um jogo de diálogos, você pode observar e compreender. Sabe aquele funcionário que de repente foi participar, o candidato, vamos melhor dizendo, foi participar do teu processo seletivo e está com um currículo totalmente diferente daquilo que ele pratica, você começa a ficar em dúvida, começa a questionar, e aí você observa que ele está mentindo pela linguagem corporal. Ou ainda, se isso te gerou alguma dúvida, você consegue avançar mais o processo, entrevistar mais tempo, falar com outras pessoas, ou até voltar a conversar com essa pessoa para entender de fato se aquilo é verdade ou se você compreendeu incorretamente. Mas o importante é que a linguagem corporal, aquela linguagem silenciosa, vai te dar o start para isso. E olha que bacana, você vai melhorar o seu processo seletivo, você vai melhorar a sua forma de contratação, de negociação, de interagir com as pessoas, porque você identifica indícios de todos os tipos de cenário, da mentira, como eu já citei, de uma questão de tensão, de uma questão de ansiedade, de uma dificuldade ou facilidade no contato visual, naquela postura, como eu te disse, do corpo. Sabe uma coisa muito legal, você nota muito isso nos trabalhos do Paulo e também do Ricardo Ventura, a questão dos políticos, lideranças, como eles se comportam no aperto de mão, naquele leve toque no braço, ao dar o olhar, ou apertar a mão de lado, tudo isso tem um sentido, tem um significado. E esses grandes líderes, também salvo raro alguma exceção que a pessoa não possa saber o que está fazendo, mas a grande maioria sabe, tem treinamento de linguagem corporal, e consegue sim entender e compreender exatamente o que o outro está querendo fazer e por que fez ou deixou de fazer. Então eu reforço para você a importância de conhecer, mesmo que basicamente, esse conceito. Você tem cursos, treinamentos, até por esses grandes profissionais, como até outros também, né? Existem outros grandes aí no mercado também, que oferecem com grande proporção. Eu recomendo vocês os dois, porque já conheço, já participei de palestras do Paulo e acompanho o trabalho do Ricardo há um tempo. Então eu sei o quanto me ajuda, principalmente nessas questões que eu faço. Já houve cenários, por exemplo, em palestras e treinamentos, onde eu pude identificar pessoas que não estavam dispostas a participar e estavam, através da linguagem corporal, demonstrando isso. E eu pude trazer essas pessoas para dentro do formato, fazer com que elas compreendessem a importância de estar ali, a importância do momento delas como carga horária e que a gestão estava observando. E isso faz com que você consiga reverter cenários adversos a seu favor. Então compreenda de fato que o uso desses métodos pelo RH, pelas lideranças, pela gestão, até por você no cotidiano, são relevantes. Você deve sim dar valor, entender a linguagem do corpo. Como eu disse aqui, eu não sou o especialista, então eu não quero invadir a seara de trabalho de grandes profissionais e falar com relevância, mas sem a profundidade necessária. O que eu estou dizendo para vocês já é muito importante e serve como uma ferramenta de evolução e capacitação de gestão, ou de RH, ou de negociação, ou até para você ser um ser humano melhor. Agora, se você quer profundidade, eu te convido, visite esses profissionais, ou até outros que falam sobre como o corpo fala, e você vai ter certamente uma riqueza muito, muito grande e vasta de conhecimento. É muito bom, é muito bacana quando você começa a evoluir e vai percebendo as questões comportamentais. E como eu falei até no meio do vídeo aqui, serve como autoconhecimento e autocrítica. Porque você mesmo pode estar fazendo isso. Você pode ter essa postura, mesmo que sem querer. E pode apresentar isso, por exemplo, no momento de negociar, no momento importante na sua carreira ou até no seu negócio, e prejudicar literalmente aquilo que você está construindo. Simplesmente por um detalhe que você deixou passar desapercebido. Para finalizar aqui, ó, uma coisa simples, que eu trabalho muito com treinamentos em comércio, em varejo. Às vezes o vendedor é ótimo, é um vendedor que sabe conversar, é um vendedor que sabe vender, é persuasivo, tem conhecimento do produto ou do serviço. E aí o cliente chega na loja, o vendedor encosta no balcão, fica lá relaxado, demonstra desinteresse, mesmo que ele esteja interessado, mas o corpo está mostrando que ele está desinteressado. A mente está focada, não, eu quero vender, mas ele está preocupado com outra coisa e o corpo está demonstrando outra coisa. Se o cliente tem essa percepção, ele já não vai gostar, ele vai se desinteressar e deixar de comprar com você. Estou dando um exemplo aqui simples, um exemplo dentro de um cenário que eu vivencio quando estou fazendo algum tipo de treinamento.
Por outro lado, há uma amplitude muito, mas muito grande que você pode observar e ter com convicção de que você vai evoluir quando aprender um pouco de linguagem corporal. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, por favor, deixa seu like e aqui embaixo deixa seu joinha. Quando você faz isso, você ajuda meu trabalho, você fortalece o nosso conteúdo, ajuda a levar relevância para o vídeo que o YouTube passa para outras pessoas. E alguém que pode estar precisando ouvir isso, pegar essa dica aqui, reforça e você ajuda indiretamente outras pessoas também. Tá? Quando você se inscreve no canal, eu agradeço demais o carinho, a consideração e reforço a importância de você receber através do sininho, que fica também aqui no canto as notificações. Um beijo no seu coração, um forte abraço e até o próximo vídeo.